você abra comigo a sua Bíblia. Hoje é o terceiro dia da campanha. Tiago, capítulo 3. Não, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Muito interessante. Gosto muito de falar dessa mulher que, quando a oportunidade vai até ela, ela não tinha características que fossem plausíveis ou estivessem à altura de onde ela chegou. Mas aqui está a prova que Deus não olha para as nossas características. Somos nós que temos que olhar para as oportunidades que Deus nos abre. E que nós precisamos escolher os nossos lados. E que nós precisamos escolher aquilo que queremos para nós. Tiago faz uma referência de uma prostituta, que obviamente depois se tornou uma do Senhor Jesus Cristo, né? Ela se casa com Naasson e gera Boaz. E Boaz casa com quem? Com Ruth. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Podemos assentar abrindo comigo no texto de Raabe. Vamos abrir em Josué capítulo 2. O Senhor traz promessas a Moisés e Josué como sucessor. Ele recebe todas as promessas. E o Senhor diz que nenhum dos povos iriam resisti-lo. Ninguém poderá te resistir, Josué. E então Josué chega e manda 2 espias atravessar o rio, e ir até Jericó. E então espiar a terra, espiar o que existia, espiar o que havia e espiar o que acontecia. E esses 2 espias chegam, e muito cautelosos e cuidadosos, porque Jericó inteira estava alerta com respeito à presença de Josué e a multidão de israelita. Jericó estava assustadíssima, estava muito preocupada. E no capítulo 2, ele envia secretamente os homens e disse assim, versículo 2, parte B. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Eles fizeram isso justamente para que não fossem descobertos e para que não houvesse suspeita. Vários homens entravam na casa de Raabe, porque ela era uma prostituta. Quem sabe ela tinha uma casa de prostituição. Então, a entrada de homens ali era algo muito comum. E eles entraram ali, espiaram a terra e foram dormir ali. E então, deu-se a notícia ao rei de Jericó que os 2 espias estavam na casa de Raabe, a meretriz. E o rei manda com que ela fosse abordada e perguntou sobre os 2 homens. E ela disse, vieram alguns homens aqui sim, mas foram embora, partiram e foram para que lado? E eu não sei para onde foram, não percebi, mas corram que vocês vão alcançá-los. Ela falou a verdade? Não, ela mentiu. Mas eu não estou aqui para julgar as técnicas de Raabe. Tá? Era uma filisteia, uma prostituta, usou os meios que ela possuía para fazer o que queria fazer. Então ela chega nos 2 homens, e antes deles dormir, ela os esconde no linho, no telhado. Havia linho, e ela os esconde ali, e ela conversa com eles. E ela diz assim para eles, assim, olha, nós vamos fazer um acordo. Eu salvei a vida de vocês 2, mas eu estou interessada naquilo que vocês podem me oferecer. Aquilo que nós podemos te oferecer é. E ela diz algo tão interessante, que você sabia que essa mulher tinha uma fé tão precoce, tão nascida há pouco tempo, mas tão forte. Você olha nos evangelhos do Senhor Jesus, e você percebe
centurião com maior fé que israelita. E você percebe mulheres com fluxo de sangue, doente, com maior fé que discípulos. E aí você fala, meu Deus, mas o que acontece? Por que algumas pessoas conseguem ter uma fé tão objetiva, tão robusta, tão centralizada, tão definida? E outras pessoas demoram para ter fé. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que a fé, ela é a vitória que vence o mundo. É que a fé é gerada pela Escritura. E que a fé, ela é favorável a mim e a você. E que nós não podemos ter uma fé doente, ou adormecida, ou pequena. Nós precisamos ter uma fé que esteja à altura das nossas necessidades. Eu quero ler com você no capítulo 2. Ela escolhe um lado. Raabe escolhe um lado, ela escolhe o lado que estava ganhando. Ela escolhe o lado que Deus estava. Às vezes você olha para você e você percebe que as aflições da sua família e da sua vida, que os problemas da sua vida, eles têm muito mais de você do que Deus. Até quando você vem à igreja, os seus problemas estão mais presentes em você do que o próprio Espírito Santo. Porque enquanto você está aqui cantando, fazendo oração e ouvindo a palavra, a sua mente não para, seu coração não para, e é plano, e é pensamento, e agora o que vai ser, o que vai acontecer, e é desânimo. Então você percebe que essa mulher, ela tinha uma tragédia anunciada diante dela. Ela ia perecer certamente junto com Jericó, e ela sabia disso, Então o que ela fez? Ela escolheu um lado. Que lado que ela escolheu? O lado que Deus estava. A questão é, a primeira pergunta que fazemos na meditação desta noite: será que as minhas tribulações, os meus problemas, as minhas preocupações, as minhas instabilidades têm tido mais de mim do que o próprio Deus, mais de mim do que a própria palavra, mais de mim do que o Espírito Santo? Qual é a pessoa do qual eu tenho me unido? Jesus diz, aquele que não é comigo é contra mim. Qual é a pessoa que eu tenho me unido para que eu seja fortalecido, para que eu seja rudimentado, para que as coisas na minha vida possam esclarecer e para que eu possa entender que a vontade de Deus é suprema e eu possa no dia seguinte me levantar bem? O crente dorme mal, levanta mal, vive o mau dia e depois dorme mal, levanta mal. Não é possível isso. Nós precisamos aprender a termos a inteligência de Raabe. Ela sabia que ela ia perder a cidade dela, ela ia perder a casa dela, e graças a Deus ia perder a profissão dela, e ela ia ganhar tudo novo. Quero que você leia comigo o versículo de número 9. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Eu quero saber o que é que você sabe bem e muito bem. Diga uma frase só para o seu irmão, o que você sabe bem e muito bem sobre a sua vida. Diga para ele. Quem sabe você poderia dizer que Deus cuida de mim. Quem sabe você poderia dizer que Deus me ama. Quem sabe você poderia dizer que eu estou seguro desde o dia que eu aceitei a minha rocha. Quem sabe você poderia dizer que a minha fé no Senhor é aumentada dia após dia pela palavra. Certezas. É isso que o Espírito Santo quer encontrar em nós. Às vezes nós clamamos e clamamos e clamamos pelo Espírito Santo, mas o que é que o Espírito Santo tem encontrado em nós? Será que ele tem encontrado titubeio? Será que ele tem encontrado coração dúbio, incertezas, amargura, ressentimento? Ou por que falamos de amargura? Porque o que tem destruído as famílias são ressentimentos. A pessoa é casada há 20 anos e não aceitou o cônjuge. Ela não aceitou o cônjuge. Ela não consegue entender que ela tem que aceitá-lo como ele é. Ela precisa amá-lo como ele é. A pessoa tem o seu filho já é adulto. E ela não consegue entender que ela tem que aceitar o filho como é. A questão que nós precisamos entender, ela diz, eu bem sei. O que é que você sabe bem? Existem pessoas que fazem uso do seu conhecimento para o fracasso.
usam do seu conhecimento para derrota. Sabem bem sobre problemas, sabem muito bem chorar, sabem muito bem murmurar, sabem muito bem chorar, praguejar, reclamar, mas não sabem glorificar a Deus em suas mentes, em seus corações, em suas propostas, seus alvos, os seus objetivos. O anjo não fará a obra na sua casa nem na sua família. Será Deus que fará por meio de um vaso. Você não acabou de cantar, eu sou o seu milagre, usa-me. Onde é que Deus quer te usar? Na África, na China, na Índia, onde vai ser o DIP? Esse ano, não. O Senhor quer te usar dentro da sua casa, dentro da sua família, em termos de passado, presente e futuro. Essa mulher abraçava os 3 tempos da vida dela ao mesmo tempo. Sabe o que ela fez? Ela estava anulando o seu passado, ela estava agindo no seu futuro, tendo uma fé com obras, e ela estava trabalhando para o seu futuro. Ela estava anulando o passado, agindo no presente e galgando no futuro. Quando você crê em Deus e tem obras, você destrói o passado, você age no presente e você ganha o seu futuro. É isso que você faz quando você crê em Deus. É isso que você faz quando você coloca a sua fé para trabalhar. Não existe fé sem obras. Você pode bater no seu peito e você dizer, eu tenho 30 anos de fé, e eu entendo de teologia, e eu sei isso e aquilo outro. Se você não tiver uma fé ativa, com obras, de nada te serve, nada ou tudo. A nossa fé é indispensável para que possamos fazer um caminho de sucesso e de vitória. É indispensável a nossa fé. Aquela mulher tinha fé, porque ela tinha o quê? Ela tinha sabido, ela tinha ouvido. E o que é que Romanos diz? Paulo diz, a fé vem pelo... E o ouvir Ela ouviu que o povo de Deus é imbatível. Será que o inferno já ouviu essa notícia sobre você? Olha só, eu bem sei que Deus te deu. O que é que Deus te deu? Deus te deu a sua família, Deus te deu o seu casamento, Deus te deu uma vida, Deus te deu milagres, Deus te deu uma história, Deus te deu construção. Eu sei que Deus deu esta terra. E o pavor é sobre os inimigos. Engraçado quando os crentes ficam apavorados, dizendo, eu não sei o que eu vou fazer. Versículo de número 10. Porque temos ouvido. Ela ouviu. Romanos 10, 16, e a fé vem pelo? E ouvirá? Oh, glória a Deus. O que ela tinha ouvido? Que o Deus de Israel secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizestes aos reis dos amorreus de Sion, de Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ela diz? Hebreus capítulo 4, versículo 1, 2. O escritor diz assim: nós tememos, pois, que alguns, por não crer na palavra, não entrar no repouso, eles têm deixado a promessa. Porque a palavra que eles estão ouvindo, no versículo 2, não lhes foi misturada com a fé. O escritor escreve, existe um temor em nós, nos líderes, que o povo de Deus não tem conseguido repousar por meio da confiança, por meio da entrega, por meio da dependência. E por isso, eles não têm entrado no repouso. E a palavra que eles têm ouvido não está sendo misturada com a fé. Por quê? Porque não há fé para misturar. A palavra que você recebe hoje tem que ser misturada com a fé já existente, para que ela receba poder e consistência para estar nativa. O que ela disse? Nós temos ouvido que o Deus de vocês é invencível. Sabe o que o inferno sabe? O inferno sabe que Deus é maior, que Deus é absoluto, que Deus é invencível. Mas a questão é, o que é que o inferno sabe sobre você? Sobre suas fragilidades, sobre suas debilidades, sobre seu calcanhar de Aquiles, sobre as áreas expostas da sua vida. O que é o inferno sabe sobre você? A questão é, o inferno sabe que o céu é invencível, mas a igreja precisa saber disso e fazer uso disso. Ela olha e vê, minha terra perdida
e anunciada a derrota, eu vou ladear, eu vou buscar o lado que está ganhando. Qual é o lado que sempre vence? Qual é o lado que sempre vence? Sempre. Sempre o lado do Senhor Jesus será sempre o lado vencedor, sempre o lado ganhador. E Jesus diz, quem não é comigo? Quem comigo não ajunta? Quando você fica todo aborrecido, agindo na carne, você espalha. Quando você fica nervoso e você resolve colocar a sua personalidade em pauta, porque as pessoas vão ouvir, porque elas vão saber, porque elas vão te conhecer, você espalha. Quando você resolve entrar dentro de uma caverna e ficar só com as pernas para cima, você espalha. Quando você resolve deixar a palavra, deixar a fé e agir com as suas mãos, você espalha. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quando você crê, você está juntando. Quando você confia nele, você está juntando. Quando você usa técnicas para salvar sua família, você está juntando. Ela escolheu um lado, o lado que ganha. E o lado que ganha sempre é o lado do Senhor Jesus. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia diz assim, versículo 11, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, eu amo essa frase. Essa mulher era uma evangelista. Essa mulher ministra aos espias, aos judeus. O vosso Deus é Deus em cima no céu e aqui embaixo na terra. Essa mulher sabia, em uma semana, um mês, que Israel havia chegado, sei lá, pouco tempo, mais do que tem crente que não aprende a vida inteira dentro da igreja, participando de cultos e escola bíblica dominical. O teu Deus é o Deus em cima no céu. Ele governa sobre tudo e todas as coisas. E os anjos diariamente estão diante dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A questão é, o que eu sei tem funcionado para fazer com que a minha vida escolha o lado que ganha, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, e não aquilo que a velha criatura, e não aquilo que a vontade humana. Seu desespero não funciona em nada para resolver os seus problemas. Sua apatia, sua irritação, sua personalidade, seu nervosismo, seu descaso, não ajuda você nos seus problemas. Mas a sua fé tem que ter obras. A sua fé tem que ter obras. A fé dela teve obras. Ela diz, o coração nosso está desfalecido e desanimado. É uma mulher que era pública, então ela tinha todos os comentários de alguns homens ali. Ela sabia o que estava vinculando e ligado tudo aquilo à milícia, à autoridade de Jericó. Vou dizer uma coisa para você. O desânimo não é prática dos crentes. O desfalecimento de coração não é prática dos crentes. A nós cabe bem o ânimo. A nós cabe bem a fé. A nós cabe bem a perseverança e a dedicação. Ela diz, o vosso Deus é Deus no céu e Deus na terra. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso quando a dificuldade bate à sua porta? Você crê nisso quando a aflição bate à sua porta? Você crê nisso quando os assombros, as situações pré-anunciadas são desfavoráveis, são não planejadas? Você crê nisso? Que o seu Deus é Deus em cima e Deus embaixo? Por isso ele se fez o nosso Emanuel. Por isso ele derramou o seu sangue na cruz. Para que ele pudesse estar comigo e estar com você. Para que ele pudesse nos socorrer, para que ele pudesse nos ajudar, para que ele pudesse nos sustentar. A Bíblia diz assim no versículo 12: agora, pois, jurai-me, vós peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia, para que com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Ela diz assim, vamos fazer aliança. Aliança de gratidão. Você sabe o que é uma aliança de gratidão? A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 6. Versículo 37, dar e ser-vos-á dado, boa medida recalcada e sacudida vos deitarão no vosso regaço. 37, 38. Dar e ser-vos-á dado,
Boa medida, recalcada e sacudida vos deitarão no vosso regaço, no seu interior. Eu quero perguntar, o que é que você tem feito, plantado para colher? Aquela mulher estava fazendo uma aliança baseado naquilo que fez, baseado naquilo que praticou. Quantas alianças você tem feito com Deus? Deus, salva minha família, porque eu sou convertido e sábia, sou convertido e santo. Deus, prospera a minha família, porque eu sou fiel. Alianças são feitas com duas partes. Ela estava aqui fazendo uma aliança. Senhor, dê saúde à minha casa, porque eu sou fiel. Senhor, abençoe o nosso futuro, porque nós somos presentes no presente. Ela estava fazendo uma aliança com os espias, respaldada naquilo que havia feito. É interessante você ter o que fazer como, não troca, mas aliança. Deus, eu quero isso, por isso eu faço isso. É isso que eu quero e por isso eu faço isso. Eu planto para poder colher. É engraçado que tem gente que planta erva daninha e quer colher rosa. E fica a vida inteira regando, dizendo, esse ano não deu, esse ano não deu, esse ano não deu. Você olhou lá no saquinho da semente, o que é? Você olhou no saquinho da semente? E você sabe que rosa não é rasteira? A não ser se for aquelas 11 horas pequenininha que nem rosa, que ela é de haste. Pessoas plantam uma coisa e esperam outra. Ela plantou proteção. Estava agora buscando proteção. Ela protegeu os espias. E agora buscava o quê? Proteção. Suas sementes é o que te respalda para as suas orações. Fé e obras. Você tem obras? Você está plantando? Você quer salvar sua família, abençoar sua família, prosperar sua família? Então, você tem que plantar. Não adianta querer colher. Não é verdade? Não liga, não cuida, não ora, não vigia, não jejua. Sabe que tem problema, mas não faz. E depois quer colher o quê? Não vai colher. Por quê? Por que não vai colher? Porque não plantou. Não tem plantado. Não existe fé sem obras. Pastor, eu tenho obras, eu me preocupo. Eu tenho obras, eu fico irritado quando acontece algo. Eu tenho obras, que tipo de obras você tem? Continuando no versículo de número 13. De que conservareis com a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas até a morte. Ela não tinha marido, então pede pela mãe, pelo pai e pelos irmãos. E ela coloca na casa até os parentes. Aquela casa ficou entupida de gente. Ela diz assim, eu preciso que vocês salvem a minha família. Que diferente da mulher de Ló, né? Mulher de Ló embaraçada em Sodoma, apegada. O que acontece com pessoas assim? Que são tão desembaraçadas, tão definidas e tão decididas. O que acontece com pessoas que, se você olhar para a característica dessa mulher, é uma prostituta, uma meretriz, mas inteligente, mais sábia, mais convertida, não ao judaísmo, mas uma fé num Deus vivo, que é vivo no céu e vivo na terra. Ela já cria em Deus e nem sabia o quanto cria. O quanto cria, ela estava fazendo aliança com esses espias. Ela estava fazendo aliança com Deus e mal sabia isso. Ela entra na genealogia do Senhor Jesus. Hebreus fala dela. O escritor Mateus fala-se dela. Por quê? Porque ela estava fazendo uma aliança com Deus, sem perceber, fazendo aliança com os espias. Eu conservei a vida de vocês. Eu quero que vocês conservem a vida da minha e da minha família. Você tem lutado para conservar a vida da sua família? A integridade, a saúde emocional e a saúde espiritual? Obras. Obras. Fé não é utópica. É interessante que todos nós queremos. Todos nós queremos a saúde da família, a salvação dos filhos. Todos nós queremos.
Mas a timidez, como nós falamos ontem, a introspecção e toda essa miséria que abrange as almas, tem impedido as pessoas de resistir a Satanás e colocar o inferno no lugar dele, que é do lado de fora da casa e da família. O lugar de Satanás é fora da sua casa, é fora da sua família. É isso que você precisa entender. Aí você olha e diz assim: mas eu vou à igreja, mas eu tenho cargo, mas eu sou boazinha, mas eu sou até bom. Não está fazendo o suficiente. Se as coisas não estão como deveriam, você não está fazendo o suficiente. Tem que ser feito mais. Olha para o teu irmão, você tem que fazer mais. E qual é o problema de nós fazermos mais? Se temos que fazer mais, vamos fazer mais. Ela poderia ter morrido com toda a sua Jericó, mas ela opta por estar do lado de quem está ganhando, do lado de onde Deus está. Versículo de número 14. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa vida até a morte. Se não denunciardes este nosso negócio, será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Nós teremos misericórdia de você e vamos ser fiel a você. Israel será fiel a você. Irmãos, essa mulher chega numa nação onde não há prostituição. E ela é reconstruída. E ela casa com um príncipe de Israel, Naasson. E ela tem um filho. Meu Deus, Boaz era o filho. E esse filho casa com Ruth. E eles têm um outro filho que chama Obed. E de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce o seu Davi. Ela. Começa com ela. Com uma mulher que tinha uma vida que para o judeu era digna de apedrejamento. Uma mulher que fez um ato de fé, um ato, uma obra. E ela chega em Israel. Josué, quando ele diz: vá salvar Raabe, a meretriz, a prostituta e toda a sua família. E ela chega em Israel, e Israel a recebe como uma mulher limpa. A partir de agora, sua história começa agora. A questão é, a história da sua família tem recomeçado ou a história da sua família tem repetido? Fracasso, 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 desânimo, 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 amargura atrás da outra, ressentimento atrás do outro. Sua família precisa aprender a recomeçar. Você precisa aprender que, como Deus restaura o dia para você e renova a misericórdia, o teu Deus faz com que você receba novo fôlego. Então é tudo novo. Você tem amargura no seu coração? Do seu cônjuge, dos seus filhos? Como é que você terá um pleito aceitável ao Senhor? Com o coração amargurado. Como é que você vai conseguir interceder diante de Deus se você tem um coração com rusgas? Um coração com situações ainda não resolvidas. Se você rotulou o seu filho, se você rotulou o seu cônjuge, não dando a ele a chance de mudar. Você sabe por que existem muitas pessoas que não mudam dentro de casa? Porque elas são rotuladas. É desconfiança aqui, é acusação ali, é uma alfinetada aqui. Elas são rotuladas. Raabe não chegou em Israel rotulada. Ela chegou para um recomeço. Ela chegou com uma nova vida. Provavelmente Josué proibiu alguém de mencionar o seu passado ou tratá-la como uma prostituta. Não rotule a sua família. Esse menino aqui puxou para o pai, puxou para o avô. Isso aqui é terrível. Você não percebe que você está impedindo eu não estou falando nem espiritualmente, psicologicamente você está rotulando uma criança a ser um fracassado a vida inteira. Isso aqui não é inteligente não. Isso aqui não passou na fila da inteligência. Brincando às vezes, fazendo uma piada no meio da família. E a criança vai recebendo aquilo. Ou então que se fala diretamente, você não percebe que você é a razão da tristeza, do aborrecimento, das brigas dessa casa? E vai continuar sendo. Vai continuar sendo, por quê? Porque quando existe obras e fé,
existe recomeço, não se rotula. Josué olha para ela e diz, não se aceita rótulo de Raabe. Raabe recomeça tudo de novo, é tudo de novo. Diga, chega de rótulos. Mães que já estão precavidas com seus filhos, filhos com seus pais, cônjuges para com os seus cônjuges, sempre com uma pedra na mão, sempre com uma resposta atrás, sempre arguidos de alguma reação para a defesa. Você está em casa, você não precisa se defender. Chega de rótulos, irmão. Ela chega em Israel sem rótulo. Digna de casar com um príncipe. A Bíblia diz assim, no versículo de número 15, então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela morava sobre o muro era largo de Jericó, e haviam casas. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, escondei lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Olha a condição, nós temos uma aliança. Se você não cumprir o que eu disser para você, não existe mais aliança. Quais eram as condições? Quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata, ele deu um fio, a janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Ele deu a ela um cordão de escarlata vermelho. É visível. Ele disse, você vai amarrar a sua janela. Se esse cordão não estiver amarrado à sua janela, não há livramento. Se o cordão escarlata não estiver amarrado, não tem livramento para você. Eu acho que ela amarrou imediatamente, né? Primeiro, parte da aliança, o símbolo, o cordão de escarlata. Essa era a primeira parte. Eu queria fazer uma pergunta para você. Existe na sua janela um cordão de escarlata amarrado? Estou falando agora, obviamente, em termo espiritual. Vamos falar assim que janela é o lugar por onde se olha, onde se tem visão. Vamos falar que qual é a visão que você tem da sua família? Com que olhos você tem olhado para a sua família? Será que você tem olhado e visto um cordão de escarlata que te mostra o sangue de Cristo que foi derramado para que cada um da sua casa fosse salvo, fosse coberto, fosse guardado, e que você é o instrumento de Deus no meio da sua casa e no meio da sua família? Será? Será que nós temos entendido e compreendido que o sangue de Cristo é aquele que cobre a nossa casa, é aquele que cobre os nossos filhos, é aquele que cobre a nossa família? Será que nós temos entendido isso? Você tem coberto a sua família com o sangue de Cristo? Quando você olha para a sua família, você se lembra que o mesmo Deus que morreu por você, morreu por eles também? Que se você fica olhando os defeitos deles, que se você fica olhando os erros deles, você também tem defeito e você também tem erro. Será que você é justo ao entender que Jesus morreu por você, mas também morreu por eles? Será que na sua ótica e na sua visão, você tem entendido e compreendido que o sangue de Cristo cobre tanto você quanto eles, quantos membros familiares têm sido injustos? Tem olhado e maximizado o defeito de sua família e esquecido que o mesmo sangue derramado na cruz foi derramado para perdão de seus pecados, para cobrir a sua iniquidade, mas também para cobrir a iniquidade dos da sua família? Ei, meu irmão, você não precisa ter esse cordão amarrado à sua janela, literalmente. Você precisa ter o sangue de Cristo banhando a sua visão, para que quando você olhe para a sua família, você entenda que Jesus morreu por eles, e que Jesus os ama, e que Jesus quer perdoá-los, e fazer de você um instrumento vivo para a sua família. Então pare de olhar defeitos, pare de rotular, pare de guardar ressentimentos e amarguras,
Pare, é necessário que exista o fim dos rótulos, onde as pessoas possam ter um recomeço. Onde você vai recomeçar se não dentro da sua casa? Onde você vai recomeçar se não no meio dos seus? Você tem noção de quantas oportunidades Jesus já te deu? Não. Mas você pode ter noção de quantas oportunidades você já deu para as pessoas? Você tem dado oportunidades para as pessoas que convivem com você, de recomeçar, de iniciar, sem rótulo, sem cobrança? Hein? É isso que Deus quer de cada um de nós. Que você seja verdadeiramente um milagre dentro da sua casa e no seio da sua família. Diga amém. A Bíblia diz assim: você amarrará o cordão de escarlata por onde nos fizesses descer, recolherás a sua família contigo. Versículo 19, será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Presta atenção na segunda parte da aliança. Raabe, todos os que tiverem da porta para dentro serão salvos. Se você esquecer alguém da porta para fora, a culpa é sua. O sangue é sobre você. A casa de Raabe se tornaria a única fortaleza de Jericó. Você imagina a casa do rei de Jericó? O quão guardada, o quão soldados. Mas a única casa que era a fortaleza de Jericó, a casa de quem que era? De quem que era? A única casa que podia abrigar, proteger, era a casa de Raabe. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua casa tem que ser a fortaleza daquele que erra, daquele que falha. Nós somos responsáveis por aqueles que estão dentro da nossa casa, para que eles não estejam do lado de fora. Não coloque seus filhos para fora do seu coração, da sua alma, por meio da tristeza, da decepção. Não faça isso, você está entregando-os a Satanás. Não faça isso. Quantos pais, quantos cônjuges têm tirado pessoas de dentro e colocado para fora? Eu não te quero mais na minha vida, você tem me magoado, você tem me ofendido, e então se coloca para fora. E se algo acontecer, o sangue deles será contra você. Você tem colocado pessoas fora do seu coração? Como eu faço isso, pastora? Desistindo delas. A tristeza é tanta que você desiste delas, e você as tem colocado fora. Então Satanás vai solapar, Satanás vai investir, Satanás vai fazer pior. Por quê? Porque mal você sabe que aquele menino problema, aquela menina problema, você tem meio que aversão. Não existe elo, não existe aliança, não existe ligação. Você não coloca debaixo das asas, você não acolhe no coração. Então se você não abraça, não acolhe, Satanás solapa. E aí você pergunta, por que continua dando trabalho? Por que continua fazendo? Por que continua fazendo? Porque você os expôs, você colocou para fora da casa. Existem pais que fazem isso, irmãos que fazem isso, e cônjuges que fazem isso uns com os outros. Raabe, se você colocar para fora, o sangue é sobre você. A culpa é sobre você. Você tem certeza que toda a sua família está dentro? Para ajudar, para orar, para chorar, para descer aos vales, aos desertos e levantar junto. Esse menino tem cabeça ruim, mas eu vou descer onde ele está e vou trazer ele. Essa menina tem cabeça ruim, mas eu vou descer e vou trazer. Hein? Ou será que só cobra, só cobra, só cobra? Só cobrança, só cobrança, só cobrança. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mas cadê quem ensina? Cadê quem ama? Cadê quem suporta? Cadê quem carrega? Cadê? Não tem. Não tem quem ora de madrugada, não tem quem jejua, não tem quem abnega, não tem quem ama, nem tem quem anda a segunda milha. Se você não anda a segunda milha na sua casa, que dirá no reino de Deus? Se você não vira face dentro do seu lar, que dirá no reino de Deus? Para terminarmos. Versículo de número 20, porém, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. Diga glória a Deus. Diga o sangue de Cristo. Se você não atar o cordão, se você deixar alguém afora, ou se você contar para alguém
está desfeito o negócio, a aliança acabou. Se você contar para alguém, a aliança acabou. Quantas vezes a sua aliança com o Senhor é quebrada? Porque você fala demais. Você fala demais. Você expõe sua família. Família é uma coisa sagrada. Família não deve ser exposta. Não exponha a sua família. Não exponha as pessoas que convivem com você. Você já imaginou se Deus expusesse suas falhas, seus erros, suas debilidades? Deus cobre. A Bíblia diz em Isaías, cubra a nudez uns dos outros. Essa é a função, essa é a nossa função. Diga amém. Sua família está segura? Está dentro? Dentro? A casa de Raabe se tornara a única fortaleza de Jericó. Generais não tinham a fortaleza que ela tinha. E todos aqueles que abrigaram na casa foram salvos. Todos. A casa ficou cheia de parentes, de familiares, porque uma mulher resolveu escolher o lado certo. Uma mulher resolveu ficar do lado de Deus.